Então, pessoal, a gente vai dar aqui a continuidade aos vídeos anteriores, no qual a gente já falou um pouco, né, sobre as teorias da administração com ênfase nas tarefas, né, que foi ali a teoria da administração científica, conhecida também, né, como Taylorismo. A gente já falou um pouco, né, aqui a gente deu início às teorias da administração com ênfase nas tarefas, que engloba, né, então a teoria clássica, a teoria neoclássica, a teoria burocrática e a estruturalista. Então a gente vai falar agora um pouco sobre a teoria burocrática, né, e essa teoria ela foi idealizada por Max Weber, né, que ele é um sociólogo alemão, e ele que foi o criador, então, dessa teoria, né? Ele é um sociólogo, né? Ele foi um sociólogo alemão, e ele que criou essa teoria aí da teoria burocrática. Então, pessoal, a teoria burocrática, a burocracia a gente vê, né, até hoje, né, e a burocracia nada mais é, né, do que uma forma, então, de organização humana, né, que vai se basear, então, na racionalidade, né, ou seja, né, vai haver ali, então, uma adequação, né, de todos os meios ali que estão envolvidos a fim de se atingir o objetivo pretendido, né? Então, é uma garantia ali de máxima eficiência possível para o alcance desses objetivos. Essa teoria ela se desenvolveu ali em meados dos anos 40, né? E teve como intuito, então, a melhoria da gestão do comando ali, né? Até a sua administração clássica. Então, esse foi o objetivo principal, né? A melhoria da gestão sobre o comando. Né? Então, a palavra burocracia, ela está associada à ineficiência, excesso de papéis, né, procedimentos necessários. Hoje em dia, né, a gente fala, é muito burocrático, né, muitos procedimentos desnecessários, né, especialmente na área pública. Só que para Weber, né, ele teve uma outra definição para a burocracia, né? Aqui ele traz como uma forma de organização mais eficiente possível, né? E tanto é, né, quando a gente fala, não é muito burocrático, se for fazer isso, muito burocrático, né? A gente já pensa que vai demorar muito, que são diversos papéis, vários procedimentos que não são necessários, mas para Weber não, né? Quando ele criou ali essa teoria, não era nesse sentido, e sim de uma forma mais organizada aqui, mais eficiente que possível. Então, para Weber, né, os aspectos eles devem ser maximizados na administração rigorosamente burocrática, né? Então, está envolvida ali precisão, velocidade, clareza, todo o conhecimento, né, dos arquivos, com uma continuidade, unidade, subordinação rigorosa, uma redução do atrito dos custos de materiais e pessoas. Então, segundo Weber, a parte de burocracia é isso, era para ser de forma mais organizada e mais eficiente possível, toda ali a parte da administração em si. E a principal contribuição de Weber para os estudos das organizações foi, então, a sua teoria sobre as estruturas de autoridade, né, que vai permitir categorizar as empresas conforme as relações de autoridade que ocorria naquele setor ali e tudo mais. E ela se baseava na preocupação básica, né, com razões que levavam as pessoas a obedecerem, então, determinados comandos. E as organizações formais modernas, né, elas se baseiam em leis, né, então ali as pessoas elas aceitam aquilo, né, que está sendo orientado a fazer, porque elas também acreditam naquilo. E isso é uma forma o quê? Uma forma racional,
né? Há ali um raciocínio, então, devido a isso, né? Vão ser definidas as funções tanto, né, do interesse das próprias pessoas, né? E não para satisfazer caprichos de um dirigente, né? A autoridade aqui já em contrapartida, né? Ela vem para zelar então o cumprimento dessa lei, né? Então há uma autoridade ali para que haja o cumprimento dessa lei. E a burocracia, então, é tida aqui, segundo Weber, né, como qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseiam em leis racionais. Então, essa é a definição por Weber. Aqui, né, como eu falei, foi ali em meados da década de 40, né, essa teoria burocrática na administração, e ela tem as seguintes, né, então, por que ocorreu, né, esse desenvolvimento dessa teoria? Por diversos aspectos, né? Weber viu fragilidades e parcialidade da teoria clássica e teoria das relações humanas, então ele achava que tinham que haver melhorias em relação a isso, porque tinham pontos muito extremistas e incompletos em relação à organização. Outra coisa foi a necessidade de um modelo de organização racional que fosse capaz, então, de caracterizar, né, todas as variáveis envolvidas, então, todo o comportamento dos membros da organização. Além do aumento, né, tanto do tamanho, né, quanto da complexidade das empresas. Então, passou-se a exigir outros modelos organizacionais que fossem mais definidos e que conseguisse ali, então, melhor organizar, né? E também, né, o ressurgimento da sociedade da burocracia, que Max Weber ele propõe, então, um modelo de organização, né, que passa a ser, então, a ser utilizada esse tipo de teoria da administração nas empresas. E os principais fatores de desenvolvimento para essa teoria burocrática foram, né, o desenvolvimento de uma economia monetária, o crescimento quantitativo e qualitativo, então, da administração e também uma superioridade técnica, né? Então, precisou-se fazer essa melhoria dessas teorias, né? Porque houve-se uma necessidade ali, né? As empresas, os gerentes ali, eles viram essa necessidade de melhoria, né? E Max Weber, ele veio, então, com essa teoria, né? Com o intuito, então, de melhoria, né? E aqui, como eu falei, a questão da autoridade, né? Ele traz aqui que as organizações com base no sistema de autoridade legitimado, né? Então, ele desenhou 3 tipos ideais de autoridade, vamos dizer assim, que foi a autoridade tradicional, a autoridade carismática e a autoridade burocrática. Então, a autoridade tradicional é quando os trabalhadores ali eles vão aceitar essas ordens, né, dos superiores como uma justificativa, né? Foi sempre dessa maneira, então vai continuar sendo dessa maneira, né? Sempre foi assim, vai continuar sendo assim, né? Aqui um exemplo é a monarquia e o feudalismo. Já a autoridade carismática, aqui os subordinados eles aceitam as ordens por influência da personalidade e da liderança do superior, né? Então ele se identifica com aquele superior, então ele vai, vamos dizer assim, né, obedecer e acatar as ordens dele, né? Então aqui Aí aqui, com a morte do líder, a autoridade acabava, né? Aqui era diferente. Aqui era um poder sem base racional. Né? Aqui um exemplo, profetas, messias, né? Já de caráter religioso, líderes políticos. Aí então vem a autoridade burocrática, né? Quando os subordinados eles vão aceitar as ordens desses superiores como justificadas,
só que porque eles concordam, né, com aquilo que está sendo solicitado, né, eles também concordam com aqueles preceitos e normas, né, a serem seguidas. É um tipo de autoridade aqui, então, técnica, meritocrática e administrada, né? Essa organização ela já é projetada, por exemplo, né, tal como uma máquina para desempenhar, então, diferentes funções. E cada parte dessa máquina, né, vamos supor, ela vai contribuir com o seu máximo desempenho em conjunto, né? O sistema ele é considerado, então, legal também, né? Porque a autoridade ela é legitimada através de um sistema de regras e procedimentos estruturados em cargos e funções. Então, cada um tem a sua função, cada um tem o seu cargo, né? Um exemplo aqui são as organizações públicas e privadas. Então, esse aqui é um exemplo de autoridade burocrática, né? Agora, pessoal, a gente vai falar aqui sobre a última teoria relacionada com ênfase nas tarefas. Né? Nas próximas aulas, na próxima aula, a gente vai dar continuidade, então, nessas teorias. Aqui, a última teoria que a gente vai ver dessa aula é a teoria estruturalista. Essa abordagem estruturalista, ela foi dividida, na verdade, ali, né, entre a teoria burocrática e a estruturalista, no qual aqui, né, a teoria estruturalista, além de ênfase na estrutura, ela também tem ênfase nas pessoas e no ambiente, né, e o aparecimento dessas teorias, elas coincidem, né, com o despertar do capitalismo, né, devido a diversos fatores, né, economia do tipo monetário, o mercado de mão de obra, o modelo centralizado de Estado e as diferentes necessidades das organizações, sejam, né, justas e imparciais, mais bem planejadas e mais racionais também. Então, foi a partir disso, né, que houve-se então a necessidade de criar essas novas teorias. Então, aqui também essa teoria estruturalista também surgiu ali na década de 40, né, devido às necessidades então das organizações sentiam. E o conceito dessa teoria visa tratar a organização sobre o ponto de vista da estrutura, das pessoas e do ambiente. E nós temos diferentes seguidores que abordam essas estruturas, né? Todos esses aqui, Max Weber, James Burham, todos esses autores aqui, né, são idealizadores dessa teoria. Então, essa teoria, né, ela ocorreu num final ali entre a teoria burocrática e uma leve aproximação à teoria das relações humanas, né, já relaciona aqui então as pessoas, o ambiente, viu-se essa necessidade, né, e alguns aspectos importantes foram a oposição surgida entre a teoria tradicional e a teoria das relações, a necessidade de visualizar, né, a organização como uma unidade complexa, né? Então interage ali grupos sociais, né? Então ali tem as pessoas, tem o meio ambiente, a influência também do estruturalismo, né, das ciências sociais e sua repercussão. E o novo conceito de estrutura, né, voltado aqui então também para o relacionamento das partes da Constituição como um todo. Aqui, né, as organizações elas passaram por um processo de desenvolvimento e envolveu-se aqui, né, a etapa da natureza, a etapa do trabalho, capital e organização. Então, a sociedade moderna, né, industrializada, ela é uma sociedade de organização das quais o homem passa a depender, então, para nascer, viver e morrer. Então, houve-se a necessidade ali de se criar, né, de se obter essa nova teoria aqui para melhor organizar ali a questão da administração e envolve ali também outros fatores e não só a estrutura em si, mas também, né, as pessoas, o ambiente. E seria isso nessa aula de hoje, pessoal.